A ideia desse projeto é fazer uma live semanal e a gente está editando um canal no YouTube também para futuramente fazer séries sobre essas lives. Por exemplo. Lisandro, tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tá conseguindo me Vamos. ver? Ah, agora tá legal. Agora a gente tá ao vivo. Desculpa a falha aí, pessoal, porque o Instagram às vezes ele dá umas falhadas e aqui a gente tá aprendendo, que nem eu comentei. Essa live é a continuação da live que eu fiz com o Alisson Thiago. Inclusive agradecer, obrigado Alisson por esse pontapé aí nas lives que a gente deu. Isso me engajou nesse projeto de continuar com essas lives sobre design gráfico. E nisso, graças a Deus que eu tenho pessoas próximas que trabalham nessa área, que trabalham com design, fotografia, web design, design digital, design de aplicativos. Então, o projeto, só contar para vocês um pouco, a ideia desse projeto é fazer uma live semanal e a gente está editando um canal no YouTube também para futuramente fazer séries sobre essas lives. Por exemplo, hoje a gente está fazendo uma live com o participante Lisandro Miranda. Boa noite, Lisandro. Boa Tranquilo noite, aí? tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui o visual está diferente, pessoal. Só para vocês se localizarem, eu estou no escritório que a gente trabalha. Eu e ele, a gente é parceiro de trabalhos aí. Para quem não sabe, ele é meu pai. As aparências um pouco se confundem, né? Mas ele é um dos profissionais que me inspirou nessa área, um dos primeiros profissionais que me inspirou. Ele é o que eu sigo como carreira aí, como um exemplo de carreira. E obrigado, Elizabeth, aí acompanhando. Obrigado aí pelo comentário. E ele vai contar um pouco da área, do que ele passou, das dificuldades que ele passou. Desculpe que eu estou um pouco nervoso, né? Que quando a gente fala com profissionais assim, que já estão há mais tempo, o Alisson, outros profissionais que eu converso estão há mais tempo na área, então a gente acaba ficando um pouco nervoso, mas é normal. E ele vai contar um pouco da experiência dele, as dificuldades que ele enfrentou em meados dos anos 90, lá, inclusive foi o ano que eu nasci. Ele está mais ou menos há quase 30 anos nessa área. Ele vai contar um pouco da experiência dele, do que ele fez, do que ele enfrentou, das ferramentas que ele usa. Vamos dar dicas também sobre como você entrar na área no tempo de hoje. A gente está passando por uma crise aí do coronavírus e, querendo ou não, a gente está tendo que se reinventar. Então, nessa de se reinventar, por que não usar o que a gente já aprendeu, o que a gente já ganhou como conhecimento ao longo da nossa vida? E nada mais justo do que aproveitar as oportunidades que a gente tem gratuitas. No caso, ele é meu pai, a gente trabalha junto, então ele vai contar um pouco do longo da experiência dele aí. Passando a bola para você aí, Lisandro, conta um pouco da sua experiência, que você passou aí para entrar na área. Bom, primeiramente aí agradeço a oportunidade aí, Luca, e obrigado aí a todos que estão vendo, entendeu? Me perdoem porque é a minha primeira live que eu participo, entendeu? Se tiver algum erro, alguma coisa, me perdoem, né? Acredito que nas próximas a gente vai melhorar. O meu início, há mais ou menos uns 30 anos atrás, tudo era muito diferente do que é hoje, né? Então, quem me inspirou a começar no design gráfico foi o meu irmão Luiz. Ele fazia um curso, projeto de máquinas, numa extinta escola chamada Protec, né? E ele já desenhava alguma coisa, e eu, por ver ele fazendo isso, eu comecei a fazer também, né? Mas eu trabalhava numa outra empresa, fazendo uma outra coisa, e ao longo dos anos, né, eu fui vendo que isso era interessante para mim, isso me cativava mais. E dado um certo tempo, eu saí da empresa e tentei me aventurar na área. Não era design gráfico em si, né? A gente chamava de arte final, de desenho, né? Esse termo design gráfico, né, ainda não se usava tanto naquela época, né? E eu fiz um curso nessa mesma escola do que o meu irmão, né, fez, na extinta Protec. Eu fiz
desenho e ilustração, né? Foi mais ou menos um ano. E a partir daí eu não saí mais da área, né? Eu comecei trabalhei, conheci muita gente bacana, muitos amigos, né? Não ganhei dinheiro nessa época, porque era tudo muito difícil, não existia internet, né? Era coisa na prancheta, mas eu tentei me aventurar, né? E as dificuldades, e é que as ferramentas estavam começando a nascer. O computador era muito antigo, a gente começou com 486, né? Eu acho que tem muita gente nova que nem sabe o que é um 486, né? O Windows estava engatinhando, existia poucos programas, né? Não existia programas da Adobe. Então a gente estava engatinhando no processo de ferramentas para conseguir se engajar e fazer um bom trabalho. E isso, né, melhorar o nosso trabalho junto às ferramentas, entendeu? O início foi esse, né? E ao longo do tempo a gente foi melhorando. Eu não digo que foi dificuldades, né? Mas hoje está muito mais fácil para o profissional do design gráfico conseguir iniciar no design gráfico, porque existe um mundo de ferramentas, existe um mundo de possibilidades, existe um mundo de tutoriais gratuitos. Hoje, o mundo gratuito traz muita coisa para você poder aprender. E isso é muito bacana, né? Para quem está começando. Então, foi esse o meu início. Foi esse o meu início que eu consegui ultrapassar e estar aqui até hoje, né? Todo esse processo eu iniciei dessa forma, entendeu? E você, Luca? Certo. Só complementar aqui, pontuar, que a Islane perguntou, Islane Salles, não sei mesmo o que é o 1486. Eu acho que você comentou sobre uma... O 486 eram computadores. Só que eram computadores muito mais lentos, né? Antes do 486, a gente chamava de 486 porque era o processador dele. Aí existiu o 386 e antes dele existiu o 286, que era a memória com 2 MB de RAM. Era um negócio assim pré-histórico comparado com o que a gente tem hoje, entendeu? Então a gente chamava de 286, depois pulou para o 386, depois pulou para o 486, né? Mas todos usando Windows, né? As primeiras versões, entendeu? Respondido a pergunta aí? Certo. Obrigado, Lisandro, pela resposta. Continuando, a gente separou, a gente fez meio que um roteiro dessa live para não ficar uns assuntos escassos para vocês, para ficar bem certinho e tal, porque tem muita gente que a gente fala termo design gráfico. O que seria design gráfico? Eu vou dar um resumo para vocês do que é o design gráfico. O design gráfico, tá? O designer até uma brincadeira que a gente fez, foi mamãe que fez lá, Deus que criou o designer. A nossa área chama design gráfico. Então, design gráfico, ele é tudo que você vê sobre comunicação visual. Tudo que você entende sobre comunicação visual. Um banner numa loja, um logotipo, um cartaz, um folder, um flyer, uma ilustração. No caso, tem algumas ilustrações aqui no escritório. Isso é design gráfico. Ele atua no mercado atendendo às necessidades do povo, em geral. Por exemplo, se você vai num hospital e não tem uma sinalização para você se locomover no hospital, você fica perdido, certo? Esse é um trabalho do designer para solucionar um problema. Por exemplo, a gente vai criar uma identidade visual para aquele hospital, a gente vai criar sinalização para aquele hospital, a gente vai criar soluções para que vocês se locomovam com mais objetividade, com mais fácil acesso à informação. Isso é um trabalho resumido de um designer. Então a gente trabalha com design gráfico e tem outros nichos, outras vertentes do design que a gente pode falar futuramente, que é alocado em várias outras coisas. No caso tem web design, que é uma área que eu trabalhei e trabalho atualmente. Tem o UI, que é o UI e o X, está entrando na área hoje em dia, que seria a área de aplicativos.
E, Lisandro, eu percebi muito assim que hoje o design gráfico ele segmentou, o design gráfico ele se segmentou, né? Existem vários segmentos, né? Existe a ilustração, existe no caso do UI UX que você comentou, que é uma área de design gráfico, né? Para você ter isso. uma ideia, em 1990 existia uma revista chamada Semanário. Eu estou até aqui com a capa dela para vocês que não conhecem. Em 1990 existia essa revista chamada Semanário. E durante 18 semanas eles fizeram um evento de você ilustrar uma moto que vinha no encarte desta revista, que é esse aqui. E eu peguei e ilustrei, né? Redesenhei a moto e fiz o design da moto. Isso em 1990, né? E mandei para a Editora Azul, na época era chamada Editora Azul, e felizmente eu nem esperava que isso acontecesse, né? Eu fiz assim mais porque eu gostava do design. Mas eu mandei, né? Como todo mundo. E na 17ª semana eu fui o premiado com uma moto por ter feito o design desta moto aqui. Olha que legal, né? Isso em Show, hein? 1990, né? Entendeu? Show. Então, o design me levou... Detalhe que foi feito à mão, né? A gente pegava esse traçado da moto aqui, ó, que era uma TDR 180, Show. passava para o papel e criava um design para o layout da moto, cor, logotipo, nome, e mandava para lá. O melhor daquela semana era escolhido e ganhava uma moto, e eu fui um dos ganhadores. E foi isso que também que me impulsionou o design, entendeu? Foi isso que me levou também a continuar, né? E isso é muito bacana, né? De ter o design da gente logo no começo, é claro, né? Que era um design bem mais simples, entendeu? Eu estava aprendendo, caminhando, né? Mas foi muito bacana isso daí, entendeu? Muito legal, né? Entendeu? Certo. Só dar uma pontuação na sua, linkar uma referência para o pessoal, até uma motivação. Eu tenho 29 anos e o Lisandro, ele fez ele participou desse concurso, esse projeto, numa época que, por exemplo, se hoje a tecnologia já está avançada, tem muitos designers, muitos artistas, muitas pessoas que trabalham no YouTube, está cheio de design, está cheio de conteúdo. Hoje, por exemplo, a gente pode dizer que está mais fácil entrar na área. Só que na época que ele prestou esse concurso, entrou com esse projeto, com certeza ele enfrentou uma dificuldade. Com certeza ele enfrentou alguém falando para ele: não vai, não faz, que você não vai conseguir, que você não vai passar, que você não tem talento, que o seu desenho é comum, que o seu desenho é simples, que concurso é difícil ganhar, é difícil passar. Por exemplo, conta pra gente, Lisandro, o que você enfrentou nesse concurso, esse tipo de dificuldade. O que você indicaria para as pessoas que se sentem inferiores para entrar na área, não só no design, mas outras áreas aí que exige da pessoa disciplina. Disciplina, força de vontade e ir para cima. O que você aconselha? É verdade. Assim, a dica que eu posso dar não seria um conselho, seria uma dica. Se na minha época era difícil você trabalhar com design, ganhar dinheiro com design, né? Eu acredito que hoje é infinitamente mais fácil você trabalhar com design. Você que quer começar nessa área com design hoje, você é um cara jovem, 15, 18, 20 anos ou até mais, ou até menos, né? Você assim tem uma infinidade de ferramentas e de possibilidades de começar e começar bem. Para você ver hoje as empresas elas te promovem com aplicativos para você ter alguma experiência com design via celular. Hoje você faz um post no Instagram, no Facebook com celular. Qualquer um hoje que é curioso tem uma experiência com design gráfico hoje assim na palma da mão, coisa que nós não tínhamos. Entendeu? Qualquer um hoje curioso vai lá, faz um post no Facebook, posta, usa o Canvas, o Adobe Spark,
né? Sem experiência nenhuma. E a dica que eu dou é que você comece, porque você tem uma infinita gama de possibilidades. Se você não tem um computador, começa com o celular. Você entendeu? Então, em tutoriais sérios, tutoriais muito bons, gratuitos, entendeu? É só você pesquisar na internet, você acha qualquer coisa. Há algum tempo, eu ingressei na área de 3D usando a internet como tutorial, né? Então, use o que você tem, e você tem uma gama muito grande. Essa é a dica que eu dou. Entendeu? Ótimo. Obrigado pelas dicas, Lisandro. Inclusive, no final dessa live, eu vou comentar alguns aplicativos, ferramentas, eu vou comentar sobre os que eu já estou tendo familiaridade, o Lisandro vai comentar os que ele já usa também. O legal, ó, só curtir aí que o Lucas, um cara que estudou comigo na faculdade, Lucas Gentes underline SP aí, ó, entrou na live. Obrigado aí, Lucas Vilela, por acompanhar. Foi um dos caras aí que foi referência para mim na parte de arte, grafite. Inclusive, alguns trabalhos eu vou mostrar, só para vocês verem que você não precisa ter um computador top, um celular top, muito caro, que nem o Lisandro comentou, para entrar na área, para fazer uma arte para a igreja, você tem que ter força de vontade. Esse é o primordial. Força de vontade, você se organizar, porque o tempo é a nossa preciosidade. O que a gente tem hoje em dia que a gente menos valoriza às vezes é o tempo. O tempo a gente tem que valorizar. Dividir o tempo e se organizar e ir para cima. O YouTube tá cheio de coisa, tanto para quem gosta de fazer, por exemplo, a gente pode até indicar aqui, quem não gosta de trabalhar no computador, gosta de desenhar à mão, tem uma ferramenta que eu já trabalhei, o Lisandro já trabalhou, outros ilustradores e designers já trabalharam, que é a Tablet, que tem até uma marca conhecida que é da Bambu, que é uma mesa digitalizadora que você faz trabalhos como, não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou até aproximar a câmera aqui, tem esse trabalho aqui que eu fiz, ele eu fiz a guache, mas a tablet, a mesa digitalizadora, ela fica parecido com o efeito do guache, só que na tela do PC. E eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu fiz, desenho à mão, isso eu fiz na faculdade, para a gente só relembrar também o que eu falei na outra live com o Alisson, que tudo é válido em relação à arte, assim. Se você, por exemplo, eu estou desenhando, estou trabalhando hoje em dia com peças para caminhão, só que eu estou fazendo desenho técnico. Isso é válido, porque você vai precisar desse desenho técnico futuramente. Se o seu sonho vai ser, por exemplo, um designer que trabalha com 3D, você vai precisar disso para trabalhar com as vistas, com 3D, os lados de uma peça. Isso vai servir para você futuramente. Isso o Lisandro também vai comentar lá na frente. Eu só vou passar aqui para vocês uns desenhos que não precisa ser expert, nem, por exemplo, a gente vê algumas pessoas que têm um dom mesmo de desenhar, de fotografar ou fazer algum projeto. Você não precisa ser expert. É só força de vontade. Isso que eu aprendi desde quando entrei na área. Eu estou mais ou menos aí, só para deixar vocês à parte, eu estou mais ou menos na área há cerca de 10 anos. Eu já trabalhei com desenho à mão, fazendo desenho à mão mesmo, no papel, canson, para empresas que sabe esses cercados de shoppings que tem datas comemorativas? No caso, a gente vai no shopping na Páscoa e tem aqueles cercados para as crianças brincarem. Eu desenhava aqueles desenhos para a pessoa projetar no PC. Então, isso foi lá em meados de 2008, 2009. Então, quase 10 anos aí. E de lá para cá, fui trabalhando aí, ó. Tem os desenhos à mão, se vocês conseguem ver. Isso é lápis, né? Isso é a lápis. Técnica de sombreamento a lápis. Eu vou mostrar os desenhos aqui mais. Esses são os seus primeiros, né? Esses são um dos meus primeiros.
mas muito esboço, vendo muito vídeo, lendo muita revista, que hoje a gente pode perceber também que com a chegada da tecnologia, a evolução no caso, as revistas, quadrinhos, gibis, ficaram meio que obsoletos. Tanto é que se você vai numa banca, não sei se você acha isso também, Lisandro, se você vai numa banca, você não acha mais revistas quadrinhos como esse daqui, por exemplo. A gente não consegue encontrar quadrinhos como esse daqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. Isso já virou relíquia. É verdade. Isso daqui é relíquia, é uma revista em quadrinhos do Demolidor, é relíquia. Eu comecei também sendo influenciado muito por quadrinhos. Eu tinha muito quadrinhos em casa, né? Os antigos gibis, né? Que falavam, né? E tinha uma série que saía, se eu não me engano, era quinzenal ou mensal, chamava-se Graphic Novel, né? Quem gosta de quadrinhos e conhece Graphic Novel sabe do que eu estou falando. Então, era uma fonte de inspiração para a gente, que é design. Eu acho que todo design, né? Eu acredito que todo design leu quadrinhos, né? Porque quadrinhos também é uma forma de design, né? É uma forma de expressão de design, entendeu? Então, eu achava aquilo... a história me cativava, mas o que mais me cativava era o traço do desenhista, né? Existe grandes desenhistas hoje da Marvel, da DC, de outras editoras. Existem também brasileiros muito bons, né, que trabalham com essas empresas, né, profissionais brasileiros, que é design de quadrinho. Para mim, isso é design de quadrinho, entendeu? E com o advento digital, o quadrinhos impresso, eu acho que ele está parando de ser produzido, né, ficando só o quadrinho digital, né? Mas eu acredito que os profissionais ainda vão existir por muitos e muitos tempos. Porque o talento humano não vai ser, eu acredito que não vai ser substituído o talento humano, né? Pode existir facilidades, como o Luca falou agora, que é a mesa digitalizadora, né? Você não se suja mais com tinta para criar uma arte pintada, você cria uma arte digital, né? Você entendeu? Mas o talento humano, eu acredito que não vai ser substituído, né? Eu, pelo menos, não vou viver para ver isso, né? né? Porque o talento humano é uma coisa indiscutível, né? Em todas as áreas, no design, na fotografia, na música, né? O talento humano, assim, eu não acredito que exista um substituto que não seja humano para ele, né? Eu não sei se eu vou ver isso, né? Essa é a minha opinião hoje, entendeu? E saltando pro ponto dos segmentos que a gente atua, eu comecei trabalhando mesmo em empresa, como empregado, numa empresa de rótulos, né? Inclusive, eu tenho até aqui alguns exemplos de rótulo que eu desenvolvi todo o layout para a faca do produto, né? Eu vou até mostrar aqui, né? Ó, esse aqui é um rótulo de um amaciante que eu desenvolvi o layout, né? E isso foi para o produto, né? Entendeu? Então tem mais aqui, ó, mais um promo de rótulos, né? De produtos, né? Que a gente promovia, né? Que aqui você pode ver rótulo de produtos, né, de uma empresa que eu trabalhava, a gente fazia esses promos aqui, né? Então era essa área que eu comecei a conhecer o design, né? Aqui tem, ó, um rótulo de um vinho que eu criei, de uma empresa que eu trabalhei, né? Esse é um vinho promocional, né? Esse vinho não existiu fisicamente, né? A gente só desenvolveu o layout, né? O design do rótulo do vinho e colou na garrafa para promover a empresa, né? Entendeu? E é um segmento que eu trabalhei como profissional e como empregado, que é na área de rótulos adesivos, design de rótulos adesivos. É claro, a gente enveredou por outras áreas também, mas como freelance, né? Eu não trabalhei como design gráfico, eu trabalhei como design gráfico mais como freelance
paralelo ao meu trabalho, né? Que é design de rótulos adesivos, entendeu? Esse gancho dos trabalhos do Luca, né? E só para rapidinho mostrar, tem alguns trabalhos meus também que quando eu iniciei, quando eu estudava na área de design, tem alguns trabalhos meus aqui que são trabalhos de pintura acrílica, tinta acrílica. Isso é feito à mão, tinta acrílica, né? Que eu comecei na escola de arte, né? Entendeu? Tem mais esse aqui também, ó, que é pintura digital, acrílica. Ó, só uma pergunta, Lisandro. Quanto tempo você demorava para fazer uma arte dessa, um trabalho desse, feito à mão, no pincel, né, no caso? No pincel, isso eu ficava, 2, 3 dias, né? Porque começava, parava um pouco, esperava secar, né? Depois corrigia, 2, 3 dias, entendeu? Ó, tem mais Dois, esse três aqui dias. também. Aí por exemplo, usando essa alavanca desses projetos, 2, 3 dias tinha para fazer, você demorava para fazer um trabalho desse. Hoje, em média, quantos trabalhos você faz? Se for pegar para fazer um rótulo, uma embalagem no PC, quantos trabalhos você faz em 9 horas aí, que é mais ou menos a hora de um trabalhador, um designer que trabalha CLT? Para desenvolver hoje um rótulo do nada, só com o preview do cliente, que é um rótulo de um segmento de um produto tal, dá para você fazer uns 3, 4 por dia, entendeu? Sem sombra de dúvida, porque a ferramenta ajudou bastante a agilizar o processo, né? E sem contar a qualidade do produto, né? Hoje você tem uma gama muito grande de ferramentas e de coisas que te auxiliam. Você tem banco de imagens gratuitas hoje. Quando começou o banco de imagem para uso em design gráfico, para uso publicitário, eram coisas muito caras, né? Você comprar uma imagem específica para um anúncio, para uma capa de revista, para um design, era muito caro. Hoje não. Hoje você tem sites muito bacanas assim, de imagens de alta resolução, imagens de bons fotógrafos que disponibiliza de graça para você. Hoje assim, infinitas ferramentas para você fazer um ótimo trabalho. E lá no começo, nas agências, essas imagens eram pagas e eram imagens caras, imagens royalty free. Não era nem uma imagem exclusiva, era imagem royalty free. Isso era muito caro. E ao longo do tempo isso foi melhorando, o preço foi diminuindo. A Dreamstime vendia bastante e vende até hoje. Hoje você consegue comprar um pacote muito bom de imagens por um preço muito bacana se você quer uma imagem mais específica. Se você não quer comprar, não tem condições, você pesquisa, tem bastante sites que te dão imagens gratuitas para você usar à vontade, sem problemas de royalties, sem problemas de ser de alguém, né, para não causar nenhum problema. E é muito bom. Sem contar os softwares free, que existe por aí também, que são bastantes, e você pode começar sem custo nenhum, caso não queira pagar. Se você quiser pagar, você pode pagar a assinatura mensal, no caso da Adobe, ou comprar o Core também, que é um software muito bom, software de vetor, concorrente do Illustrator, entendeu? Então, existe Sim. muito essa gama, né? E só para a gente responder um pouco dos nossos participantes aí, também agradecer mais uma vez, obrigado pessoal pela atenção na live. É verdade. Para não ficar também uma live maçante para vocês, a gente está falando, eu estou falando um pouco, o Lisandro está falando um pouco, um está passando a bola para outro. A gente separou um escopo aqui das experiências, dicas para vocês, das ferramentas que a gente usa e usou, das dificuldades que a gente enfrentou para entrar na área do design gráfico, o que é o design gráfico, a gente já passou um pouco disso. Se vocês não conseguirem acompanhar toda a live, esse vídeo vai estar sendo editado e eu vou colocar no meu canal em breve. Eu vou disponibilizar para vocês no meu perfil no Instagram. Eu, Lisandro, parceria com o Guilherme também, meu irmão, a gente está montando um canal no YouTube com um conteúdo muito legal para vocês e isso vai ser passado no canal. Também, né? Fotografia é uma das áreas que a gente vai falar futuramente. Fotografia Bacana, 3D. bacana. 3D Bacana. isso que é legal.
Pode falar, Lisandro. O 3D é uma área que eu entrei já há mais ou menos uns 2 anos e eu fiz trabalhos para clientes meus de 3D. Assim, foi muito gratificante, né? E eu comecei fuçando na internet mesmo, com tutorial gratuito, com sites muito bacana de 3D. Existem muitos e muitos profissionais brasileiros, profissionais de outros países que eles se doam para ensinar o que eles sabem. Isso que é legal hoje, isso que é muito bacana, gente. E é bom que você aproveite isso se você quer ingressar na área. Hoje você pode baixar aí gratuitamente um software muito bom que está aí em evidência hoje em modelagem 3D, que também é uma forma de design, né, por assim dizer. É o Blender 2.8, se eu não me engano, né? E é gratuito, é um software gratuito, open source. Você pode baixar e começar a aprender se você quiser. Basta você querer fazer. É só querer fazer que você consegue. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa para a gente começar a fazer algo, né? E isso que é legal, né? As possibilidades hoje são muitas, entendeu? E obrigado aí, Lisandro, pela resposta e pela dica que você deu também, as dicas que você tem dado na live. Deixa eu só responder a pergunta do Guilherme aqui, que está acompanhando a gente. Hoje em dia, vocês acham que o designer gráfico está valorizado no mercado de trabalho? O que você acha, Lisandro? Você que tem experiência, depois você fala, eu também comento a minha ideia sobre isso. O que eu acho, se ele está valorizado ou não? Não entendi a pergunta. Se ele está valorizado no mercado ou não. Se ele é valorizado. Porque a gente tem visto que tem muitos designers, e não só freelancers, mas como designers que trabalham em regime CLT ou que possuem um MEI. O que você acha? Se ele está valorizado no mercado ou não? Eu acho que os profissionais sérios, os profissionais que têm uma qualidade, um nível de qualidade bacana, eles vão continuar sendo valorizados pelo que eles são. O que eu acho que está acontecendo hoje no design, eu digo no geral, no mundo inteiro, é com o advento da internet, dessas ferramentas que facilitaram, que o usuário comum consegue ter acesso. Então, o usuário comum, que não é um profissional de design, por ele fazer um trabalho que alguém pede, que alguém pede para ele fazer, porque não quer pagar um profissional de verdade, um profissional sério, que acha caro, ele vai pagar alguém que se compromete a fazer porque conhece uma ferramenta, porque a ferramenta já existe algumas coisas pré-setadas, pré-prontas, entendeu? Eu acho que isso sim atrapalha bastante. O cara deixa de fazer comigo, eu sou um profissional que tem uma qualidade pelo meu tempo, pela minha experiência, para fazer com alguém que não tem experiência nenhuma, né? E a pessoa acaba voltando mais pelo valor, né? Mas não que o design está desvalorizado, isso eu não acho de verdade, não. O design sério, o design do profissional sério, não. Ele vai continuar tendo os valores dele, a qualidade do trabalho dele. Eu acredito que o profissional sério, ele vai continuar isso sim. O que pode estar acontecendo também é que os profissionais têm que abrir mão em certos momentos, em certos clientes, porque é disso que ele vive, né? Então, ele abre mão e algumas vezes, né, de baixar o valor da qualidade do trabalho dele para poder ganhar o cliente, porque é disso que ele vive, né? Mas não que está desvalorizado, isso eu não acho não, tá, Luca? Beleza, obrigado. Dando minha opinião também sobre, eu também, vamos dizer que na minha pequena experiência, eu acho que o designer também não estava desvalorizado, não. Ele está sendo mais valorizado porque o designer está se abrangendo. Vamos supor, uma empresa, ela cria uma marca num segmento X e ela precisa de um designer para solucionar o problema da comunicação visual dela e da divulgação. Então, o designer hoje em dia, além de criar a comunicação visual de uma empresa, ele está sendo divulgador. As redes sociais estão aí. O designer, ele também é um divulgador, querendo ou não. Ele é um veículo de comunicação, porque as empresas precisam desse veículo de comunicação para acessar, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem ir até a loja física deles.
A gente vê isso muito, por exemplo, nessas empresas de delivery, iFood, o Rappi, ou Rappi, que eu às vezes não sei como fala, Eu também não sei Uber falar esse Eats. nome. Então, e essas empresas elas precisam desse designer, e no caso entra o Y, no caso entra o X, que seria a nova vertente do designer que a gente até acompanhou. Eu estava aqui no É verdade. escritório com o Lisandro uns dias atrás, e até legal para vocês que não sabem o que significa esse termo. Vocês veem, o I design, o X designer, o que significa isso? Muita gente associa isso com game, mas tem a ver também. Eu vou explicar um pouco para vocês da minha experiência de UI, que é User Interface. Esse é o termo. Só, É um termo americano. só o gancho aí. Vamos dar, por exemplo, aí, Luca, para o pessoal que. Um exemplo mais fácil, que acho que todo mundo já teve essa experiência, de UI e UX, né? Aqueles totens, né, do McDonald's que estão colocando agora nas lojas, né, já faz algum tempo, do Burger King e do McDonald's, né? Aqueles totens para você comprar os produtos, né? Escolher, depois esperar, pagar no cartão. Aquilo lá é o UI e UX, né? Vamos deixar Sim, esse exemplo para o pessoal ligar o que a gente está falando com exemplo, entendeu? sim. Isso é um exemplo claro que está no dia a dia das pessoas. Isso também tem a ver com aqueles banners rotativos. Por exemplo, você está no trânsito, está dirigindo, ou está no ônibus, ou está com algum transporte. Tem um letreiro que fica o letreiro digital, que eu também esqueci o nome, que muda o horário e também ele puxa ali uma notícia para você, uma informação e divulga uma marca ou alguma coisa. Tem alguns que são digitais e tem alguns que eles usam o impresso mesmo, aquilo ali. Você sabe do que é feito, Lisandro, essas placas, esses letreiros animados, que Não, não tem o sei. horário, tem. Não sei. Deixa eu te perguntar também, porque não é minha área, o iOS não é minha área, né? Aquele monitor que fica no metrô, nos vagões, passando propagandas de filmes, de série, aquilo lá também é o iOS, o X, Sim, né? É a experiência do sim. usuário. Também? O UI que é o User Interface, que é a interface. Toda a interface que o designer cria, isso é o UI. É a interface de um aplicativo, a interface de um e-book, a interface é mais voltado para o digital. O UI ele está mais inserido no digital. O X ele abrange mais. O X é toda a experiência. A gente viu um insight esses dias que é até do canal, até uma referência para vocês que é do canal Chef Design. Se escreve como fala mesmo, é Chief, com CHIEF, Design. Vocês colocam no YouTube lá. E eles estavam passando, até esse começo dessa semana, uma série muito legal, insights sobre isso, sobre o Y, sobre o X. E, e eles deram um exemplo bem legal, que até me fugiu a memória agora um pouco, mas eu estava assistindo com uma designer que ela trabalha na Globo e ela até mostrou aqueles e-books, por exemplo, vocês entram no Globoplay e aparece séries da Globo. Aquilo é o Y e é o X, porque só a experiência que você tem de entrar no aplicativo, de apertar o botão, assistir, não assistir, passar para o lado, aquela interação, a interação que você tem, a rapidez daquilo, a legibilidade, isso é o Y e é o X, porque a interface é o desenho. Só para deixar mais claro para vocês, a interface é o desenho do aplicativo, os botões, a letra, que usa legibilidade e leiturabilidade. Isso são termos que eu aprendi com livros e também na faculdade. Lisandro também pode comentar um pouco disso se ele quiser também. O design, a gente também pode falar futuramente disso, design das fontes, que é tipografia. Isso, tipografia, que é uma coisa muito legal. Só para terminar esse tópico aí, Luca, de UI, de UX, que é a experiência do usuário, é quando a gente baixa um aplicativo, qualquer que seja, para treinar, um aplicativo para ouvir música. A internet tá um pouco fraca, pessoal. Acho que o Lisandro está tendo um pouco de dificuldade aqui, que eu acho que hoje o Instagram
Muita gente. Acho que caiu para você, Lisandro? Tá boa a internet? Deu só uma parada, mas já voltou. Já É, voltou. já voltou. É que tem muita gente Né? fazendo live só para vocês não ficarem meio Bacana. assim. Então, só para terminar aí esse tópico, como o design hoje tá todo segmentado, né? O UX é uma coisa muito forte hoje no mercado, né? Que é o profissional, inclusive você já me apontou algumas lives que eu andei vendo aí, muito bacana, é uma área muito bacana, é uma área que está crescendo bastante, está precisando de profissional, né? Que é o UX, né? E quem quiser ingressar nisso, é design gráfico, né? Aplicado para o design digital, né? Assim, a grosso modo, né? E é legal, né? Fechando esse tópico aí, Luca, a gente poderia falar agora das referências, né, que nós tivemos ao longo do nosso tempo de design gráfico, né? Eu vou falar um pouco Sim, das referências que eu uso, né, no meu dia a dia, né, em todos os aspectos, assim, né? Eu uso muito o Behance. O Behance é uma coisa fenomenal, assim, sem querer falar de quem é o Behance, né? Mas o Behance em si, os profissionais, os trabalhos do Behance ali, é é uma fora de fonte, série. É fora. é Tem, uma tem. fonte. Eu alguns anos atrás, para ser sincero, eu não queria colocar meus trabalhos no Behance porque eu não me achava à altura dos trabalhos que estavam lá, né? Eu não queria, falei, não, gente, eu tava colocando meu portfólio num site nacional brasileiro que acabou fechando, restringiu muita coisa da gente, acabou fechando. Eu falei, não, tem que colocar no Behance, mas eu não achava, né, que meus trabalhos estavam à altura do Behance, de tanta coisa boa, de altíssima qualidade que tem lá, tanto daqui do Brasil quanto de fora, entendeu? Isso é uma fonte muito legal de design para você ter referências, né? O Behance, nacional, eu uso muito o Minuto Design, né, que tem muita coisa diária de design entrando e saindo, notícias de design, né? Eu uso muito a Sim, Abduziro sim. também, que é muito bom, né? Nacional também eu acho muito legal, que é de um cara que eu já venho seguindo há muito tempo, que é do Clube do Design, né? Um cara chamado Liut Christian, é um brasileiro, né, nacional, muito legal. O site dele chama Clube do Design, é muito bacana, né? E só para não perder essa indicação do Behance, ô, Lisandro, tem um designer que você me indicou, eu te indiquei, a gente meio que troca figurinhas aí ao longo da carreira. Ele tem Behance, ele trabalha com 3D. Ele mora, se eu não me engano, na Califórnia. Você lembra dele? Ele Nós trabalha. já conversamos, eu não me lembro o nome dele, mas ele é brasileiro, né? E ele tem, Ele é assim, cara, brasileiro, ele trabalha muito bem. uma qualidade do trabalho do cara muito bom, né? A gente já conversou com ele, só que agora me falhou a memória, assim, o nome do cara, assim. Uma outra hora que a gente poder ter uma outra live, a oportunidade, a gente vai falar sobre isso. E tem Sim. também, cara, um cara que eu seguia também, que é um design muito bacana, muito legal, né? Eu vi no canal dele, deu uma parada, né? Que é o Walter Matos, entendeu? É um design que deu várias dicas, várias e várias dicas, né? De design, de composição de imagem, de ferramentas, de usar ferramentas, muito legal. E agora, recentemente, eu acho que é espanhol também, que é uma plataforma de vendas de curso de design de todas as áreas, assim, que é a Doméstica, né? Não sei se você já ouviu falar, Luca. E lá tem design de todas as áreas, assim, 3D, pintura O digital. nome é Doméstica ou A Doméstica? Na Doméstica com K, Com K, entendeu? já ouvi falar, já ouvi falar. Doméstica com K. É uma plataforma que tem vários e vários cursos, né? No YouTube deve ter alguma coisa que deles, assim, um preview do que eles fazem, dos trabalhos dos caras. Eu acho que são espanhóis, se eu não me engano. E é muito legal, cara, entendeu? Então são essas as referências que eu uso, né, no meu dia a dia. É claro, vai aparecendo mais e mais e mais, sem contar sites de fonte, da Fontes, né, que são sites gratuitos, tem outros sites também que Fonte, que fonte Skill que eu falei na outra live lá com o Alisson. Fonte Skill também, que é muito bom, que você me indicou, que eu uso também pra caramba. Tem um outro também que agora me falhou a memória, que é um site pequeno, não tem muita fonte, mas tem umas fontes muito bacanas. Tem um exemplo da fonte aplicada numa ilustração, num design, isso é legal.
você já Tem o vê. what the font. O what the font que você pesquisa a fonte, você tira você corta, meio que você faz uma Ó, seleção da imagem, tem o what the isso, font. isso, olha, pra você ter uma ideia, na minha época a gente procurava a fonte num catálogo, né? Que vinha do Nossa, Corel, e o Corel era vendido pré-história. com vários CDs e tinha um livro com catálogo de fonte, que você olhava a fonte, procurava no CD, instalava. Hoje não. Hoje você pode pegar uma imagem, recortar no JPEG e colocar nesse site que você falou, né? What's the font, né? What the Ele font, que é o que é, qual é a fonte. qual é a fonte, né, que seria em inglês, ele reconhece a fonte e te diz se a fonte é gratuita, se a fonte é comercial à venda, né? Então, é Sim. uma variedade muito grande de referências e de ferramentas, né? Então, o design gráfico hoje não é que é mais fácil, né? Mas é que as ferramentas são muito boas, mas a ferramenta não faz o profissional, tá? O que faz o profissional é estudar. Estudar, estudar, estudar e praticar. Essa é a dica que eu deixo. Estude bastante, porque um lápis é igual a um mouse, que é igual a um software, né? Eles não fazem o design. O que faz o design é estudar, é praticar, né? Ó, Você tem uma aí, evolução. É que tem uma aí evolução. puxando essa frase, essa dica que o Lisandro deu, que é uma motivação também, ó, pensando, eu fiz um trabalho, ó, lápis, é uma Então, foto minha. Quem vê pensa, tipo, nossa, o Luca desenhou isso, mas ele copiou, ele olhou em cima. Não, eu olhei a foto do lado e fui desenhando, fiz esboço, sombreei, tem várias técnicas para desenho à mão e para desenho no PC também. Então, exatamente. aproveitando até essa dica que o Lisandro comentou, que até o Alisson tinha comentado na outra live, eu acho interessante, juntando a uma frase que fixou na minha mente sobre o que ele falou e que o Lisandro sempre me fala quando a gente trabalha junto, porque a gente consegue separar o pai, que ele é meu pai, o profissional, que eu consigo lidar com ele como um profissional, um parceiro, que a gente é parceiro, e um amigo. Então, juntando tudo isso, o que ele falou, que o Alisson falou, se você tem força de vontade, você conquista o mundo. Isso é fato porque a gente consegue ver. Tem vários profissionais e várias referências, não só no design, mas um jogador de futebol, um criador de uma marca, um artista, um cantor, enfim, isso não é diferente no design. Se você tem um sonho, que nem eu tinha um sonho que até é legal falar nessa live. Quando eu era criança, eu assisti Toy Story e eu não tinha conhecimento, não tinha noção, muito entendimento sobre o que era. Só que eu ficava muito no pé do meu pai e ficava no pé dos meus primos, que também tenho primos designers também, tenho um primo que é ilustrador, a gente também se ajuda nessa área, estudou comigo, fez uns cursos de ilustração comigo. E eu ficava perguntando muitas coisas para ele. Curiosidade, você tem que ser um cara curioso. Se você quer ir atrás, se você quer expandir o seu network, se você quer expandir o seu conhecimento, você tem que ser curioso. Isso é uma indicação e uma dica para todas as áreas. Você tem que ser curioso. Você tem Curioso, que é ir verdade. atrás. Você não pode retroceder. A gente, que nem uma live que eu estava assistindo ontem, até o Marcelo Kimura, uma referência de designer de marcas para vocês. Ele é muito bom. Ele mencionou que ele foi entrar no Premiere, ele tinha medo. A gente às vezes tem medo de mexer com certas coisas que a gente acha que é muito difícil. Eu tenho isso, o Lisandro teve e tem isso às vezes. Só que isso nada mais é do que uma escada, um degrau. É uma parede que separa a gente. É o medo do conhecimento. Se a gente tem conhecimento, a gente avança essa parede. Se a gente não tem conhecimento, a gente fica ali. O muro está aqui, a gente está aqui. A gente não vai, a gente vai ficar batendo cabeça se a gente não tem conhecimento. Isso que faz da gente, às vezes, uma pessoa ignorante, ignorante no termo de que não me levem a mal, mas no termo que não querem procurar esse conhecimento para atravessar esse muro, entendeu? Se você tem conhecimento, você vai usar uma escada e vai subir esse muro e vai atravessar.
você não tem conhecimento, você vai ficar batendo a cabeça. É, essa é a dica de motivação que eu dou para vocês também. Só para esse gancho do Luca aí, quando eu comecei a trabalhar também com 3D, né? Eu uso um software chamado Cinema 4D, que é um software que eu mais me adaptei. E eu tinha um medo assim gigante. Eu achava que não é para isso, não é para mim. Eu não tenho como usar um software 3D, né? E eu pensava isso quando começou essa coisa de 3D aqui no Brasil, assim, a engatinhar, era poucas pessoas, né? Eu usava o 3ds Max, que é um software, um puta Muito software, bom. É muito que eu bom. não Já uso. trabalhei com ele também. Eu acho um software muito bom. Até hoje o 3ds Max está aí, né? Brigando com outros que entraram. Né? Eu uso o Cinema Muito 4D bom. por achar ele muito ligado a motion design, entendeu? Um software muito bacana. Eu tinha medo de entrar. Eu falei, não, eu vou ter que entrar nisso, eu vou ter que aprender. E eu sentei a bunda na cadeira e fui lá, de tutorial em tutorial, de referência em referência. Fui fazendo meus primeiros trabalhos, horríveis, tosco, mas fui fazendo, até chegar no nível que ainda para mim ainda não está interessante, que não está bom. Eu preciso melhorar, porque existem pessoas assim muito mais. Que a diferença entre você, Luca, você, Lisandro, de um cara que é lá em cima, tem uma qualidade excepcional, que a gente admira essas pessoas, esse designer, é só a experiência, né? Aquilo que eu sempre falo. Tem uma frase que eu sempre falo, inclusive eu falo para o Luca, afie suas ferramentas. Sempre afie suas ferramentas, entendeu? Se você trabalha com software, trabalha com 3D, com design gráfico, Illustrator, com Core, com qualquer que seja, afie sempre suas ferramentas, entendeu? Para você elevar o seu nível, né? Sim. E até aproveitando, o Lisandro comentou que os trabalhos dele são horríveis. Não é porque eu sou filho dele e parceiro profissional que trabalho junto, mas se vocês quiserem conferir, aproveitando essa deixa, eu fixei aqui as redes sociais dele, portfólio. Ele é um profissional autodidata, tem muito conhecimento na área, que nem eu comentei na introdução da live, trabalha aí cerca de 30 anos na área. E ele é um profissional, digamos que autônomo também. Ele trabalha para empresas e é freelancer também. E tem uma opção de você fazer o orçamento diretamente com ele, se você precisa de uma arte para sua igreja, uma arte para sua empresa, um branding, que seria um redesign de uma marca, de um logotipo, fotografia também. Logo, Isso. logo a gente vai fazer uma live aí com o Guilherme Miranda. Ele tá meio que fugindo de mim, mas eu vou pegar ele para fazer uma live com ele aí, porque ele manja muito, é uma referência para mim de fotografia Design de e rótulos, né, design de também. rótulos. E Modelagem de ele, produtos 3D, né? sim, ele trabalha, ele é um profissional completo e nisso você pode, mas como que eu vou saber se ele é um profissional completo? Tem um link, é o Linktree, que você consegue ver o Behance dele, os trabalhos que ele fez para as empresas, os trabalhos que ele faz individualmente, que a gente que ama design, a gente que ama arte, tem paixão pela arte, todo dia, você pode ver, e fica mexendo com aquilo. É que nem um cantor. Se você chamar um cantor agora, o que você fica fazendo durante o dia? Ele vai falar, eu estou compondo, ou eu estou estudando música, ou eu estou estudando algo relacionado à música. Ele vai estudar porque está praticamente no DNA dele. Além dele gostar daquilo, Ele pratica, né? ele pratica. E isso não chega a ser uma obrigação. É até uma frase que todo mundo conhece. Trabalhe com o que ame, porque isso você não vai precisar trabalhar, você vai acabar amando o seu trabalho. Tem muita gente que é frustrada com o seu trabalho, tem muita gente que não tem alegria no seu trabalho. E a gente aqui, a gente não está falando só sobre design gráfico, a gente está falando sobre alegria no que você faz. Muita gente que entra aqui e fala, tipo, podem pensar, eles estão falando sobre design gráfico, mas para que eu vou usar design gráfico no meu dia? Eu não trabalho com isso, eu sou músico, eu sou outra coisa. Só que, às vezes, uma frase que a gente fala aqui, uma referência que a gente dá aqui, você vai poder usar no seu dia a dia, na sua área, no seu estudo, na experiência que você vai trocar com as pessoas. Isso se chama também, e tem semiótica relacionada a isso. Semiótica é um outro termo que eu vou passar nas lives,
que é um termo que a gente usa o olfato, a visão e até a audição. Quando a gente vai a algum lugar, se você sente o cheiro, por exemplo, você sente o cheiro do McDonald's em algum lugar. Antes de ver que é o McDonald's, você já sentiu o cheiro. Você já sabe que é o McDonald's. Isso está envolvido, o design está envolvido nisso. Tem a semiótica de Peirce, que eu estudei. Tem uns livros também para indicar para vocês. E você sentindo o cheiro, você sabe que é do McDonald's. É que nem a Coca-Cola. Você sentindo o cheiro. Por exemplo, a pessoa faz uma brincadeira com você, te vendo os olhos, você sente o cheiro da Coca-Cola, mas você fala, meu, isso é Coca-Cola. Você abre os olhos, é Coca-Cola. Você consegue comparar a Coca-Cola de um Guaraná ou de uma Fanta laranja, por exemplo. Isso é semiótica. Isso está envolvido no olhar também. Você bate o olho em alguma coisa, em algum outdoor, algum banner, que é a fonte, por exemplo, da Nike. Sem saber que tá, por exemplo, tem um N da Nike lá, sem ter o símbolo da Nike e sem ter a palavra da Nike, você fala, nossa, aquela letra é da Nike. Isso é semiótica também. E isso a gente vai passar futuramente. E só para pontuar o horário aí dessa live, a gente está batendo aí 56 minutos. É verdade. Eu só vou dar uma concluída aqui nas indicações e referências. Ô, Lucas, só para falar o que você falou aí, a gente poderia falar de mais coisas do design, que essa 1 hora não deu para a gente falar muita coisa. A gente poderia estender para ferramentas, dicas. Tem muita coisa. Se porventura você quiser, vai ter mais partes, se eu não me engano, né? Então, se quiser me convidar, a gente está aí para... A gente está para ajudar todo mundo. Umas lives mais técnicas, entendeu? No quesito dentro do design gráfico, entendeu? E já tô te agradecendo aí a participação. Quero te agradecer pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lisandro. Obrigado a vocês que assistiram, que nos deram esse tempo, né? O tempo de vocês, entendeu? Nesse período de quarentena que a gente está passando, né? Dessa loucura toda, né? E pedir a vocês aí, cuidem-se dos seus também, né? De pais, avós que são mais velhos, entendeu? Pessoas mais sensíveis, entendeu? Né? E quero deixar meu abraço aí pro Lucas, né? Obrigado. É um excelente profissional, né? Da área, entendeu? E é isso, gente. Obrigado. Entendeu? Lucas, finaliza pra gente aí. E grande abraço. Eu vou concluir aqui. Obrigado, Lisandro. Eu vou concluir aqui, pessoal, com umas indicações e referências que não vai ficar só aí não, tá? A gente vai continuar fazendo essas lives e nisso a gente vai puxar uma série de 2 a 3 episódios no meu canal que eu futuramente vou divulgar para vocês. Calma que eu ainda não sou youtuber, eu sou designer e estou engatinhando nessa área, estou aprendendo aí, eu vou aprender muito com vocês também. Conto com a participação de vocês porque um designer sem o público, ele não é nada. Se, por exemplo, ele tem a referência dele, ele tem a técnica, ele vai aplicar o design dele, mas ele não é praticamente nada se não ter os olhos para ver a arte dele, para avaliar a arte dele, para compartilhar a arte dele. Então a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa da opinião de vocês. Pode ser positiva, pode ser negativa, porque as opiniões negativas servem para a gente como construção. A gente usa sempre como construção. É bom ter opiniões negativas. Ah, não gostei do seu design, não gostei da sua arte, melhora isso, melhora aquilo. Isso é bom, porque a gente vai melhorando nossos olhares. E vou indicar para vocês aqui um site que até referência das artes que o Lisandro faz, dos trabalhos dele, que é o Packing of the World. Vocês jogam lá no Google. Packing of the World significa packing, packaging, né? Acho que é a embalagem do mundo, né? Embalagem. Se joga no Google, pode jogar packaging of the world no Google que ele melhora lá. E vocês vão encontrar referências que nem o Behance. O Behance é uma das referências que o Lisandro deu que para mim é primordial todo designer ter. O Instagram está finalizando aqui. ArtStation também. E os outros canais, as outras coisas, a gente vai passando nas outras lives. Quero agradecer, que vai acabar o tempo. Obrigado, pessoal. De coração mesmo. Deus abençoe vocês. A gente se encontra numa próxima aí. Obrigado, Lisandro. E foi legal esse bate-papo com vocês. Fiquem em casa, fiquem com a gente na live do Luke, hein?